nós estamos começando mais um bate-papo do Cine Queer, o Festival de Filmes e Cultura Queer de Natal, um projeto contemplado pela Lei Aldir Blanc da FUNCART. E esse evento vai acontecer do dia 24 a 31 de janeiro, online e gratuitamente. Olha só que coisa boa! E você vai poder assistir vários longa-metragem e curta-metragem com temática LGBTQIA+, na plataforma Tutsplay. Isso mesmo. E a inscrição é gratuita, lembrando disso. O link vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo. E hoje, nesse bate-papo, nós vamos conversar sobre a representatividade na tela, no cinema, nos curtas e nos longa-metragens. Isso mesmo, porque a representatividade LGBT ela está mais presente cada vez mais em vários filmes, várias produções, e a gente acaba se sentindo orgulhoso por causa disso. Mas, antes de tudo, deixa eu me apresentar, se você ainda não me conhece. Eu sou Hillary Hilton, uma drag queen babadeira e apresentadora do canal Pink Popcorn, que já falou durante anos de filmes LGBTs, e hoje eu animo vários eventos por aí, levando não só na telinha, mas pessoalmente essa representatividade, esse orgulho para várias pessoas. E hoje eu vou conversar aqui com o André Santos, que é do Caboré Audiovisual, e ele já está aqui comigo. Oi, André. Oi, Hillary, tudo bom? Tudo bem com você? Tudo ótimo, melhor agora. André, se apresenta para a gente conhecer um pouco mais de você. Eu sou André Santos e eu faço parte da Caboré Audiovisual, que é uma produtora de cinema, que na verdade nós começamos como coletivo em 2013 e nos tornamos produtora em 2016. A gente faz produção de clipe, na verdade alguns clipes, mas mais de curtas-metragens e também de websérie. Estamos atualmente também produzindo séries para televisão. A gente tem aí também como portfólio nossa websérie Septo, né, que tem temática LGBTQIA+, e com produções futuras também com essa temática. Na verdade, assim, é uma temática que eu sempre busquei estudar, conhecer desde a minha adolescência. Então, estou muito feliz de ter sido convidado para falar sobre isso por aqui. Maravilha, André. E me fala uma coisa, agora eu já quero começar esse nosso bate-papo te fazendo aí um questionamento, certo? Com relação à representatividade. Qual a importância que você, André, vê dessa representatividade no cinema? De se ver como LGBTQ no cinema, seja no curta, no longa-metragem, na televisão, qual é essa importância que traz para a gente? Nossa, eu vejo como uma importância extrema, né? Assim, essa questão. Parece que a palavra representatividade ela está sendo muito utilizada e está levando até para um outro lado, um lado que a gente não está dando tanta importância assim. Parece que de tanto usar, as pessoas ficam, representatividade não significa nada. Mas, na verdade, significa muito. Os meios de comunicação, no geral, eles são importantíssimos para que as pessoas elas se reconheçam, não é? Elas se vejam como reais, digamos assim. Porque a gente vê relatos, por exemplo, de vários grupos que são, enfim, marginalizados, que enquanto não se veem na tela, seja do cinema, da TV, do que for, eles não vão se reconhecer como tal. Muitas vezes a gente vê relato até de jovens, por exemplo, negros, que de tanto ver televisão só com brancos achavam que eram daquela forma, até se olhar no espelho e perceber que não são. Então, para essa questão da representatividade, a gente pode jogar para vários segmentos. Mas falando aqui especificamente da questão do LGBT, eu, enquanto jovem LGBT, eu realmente eu me perguntava muito na minha adolescência, nos anos 2000, essa questão de acesso, né? De me ver na tela do cinema. Quando a gente se via, era de uma forma muito assim estranha, não se reconhecia, parece que era aquele personagem que era sempre o engraçadinho, ou só ali para tomar um certo tempo. Então, quando eu comecei a ver algumas outras obras que começaram a representar de verdade, né, a nossa vivência, fez total diferença na minha vida de enxergar que, poxa, é possível que a gente seja, enfim, retratado de uma forma fiel, de uma forma digna, né? Não necessariamente de uma forma trágica ou, enfim, uma representação negativa que foi muito comum e às vezes ainda é hoje em dia. Então, eu acho que é muito importante que a gente tenha a representatividade para a gente perceber que a sociedade ela é diversa, né? Existe a diversidade, tem várias pessoas de vários jeitos, enfim. E também para que a gente não pense que só o outro é o normal, que na verdade não existe normal, né? Existem várias
várias realidades e que talvez a nossa realidade, por ser um pouco diferente, ela não seja tão vista, mas ela ainda assim existe, que ela tá lá e a gente se vê quando vai no cinema, vê alguém como a gente, vê uma pessoa que tem uma vivência parecida com a nossa, e a gente já não se acha assim tão mais estranho, tão mais alienígena, né, que muitas vezes na nossa adolescência, enquanto LGBTs, a gente se coloca dessa forma, né, como estranho, como a pessoa que não pertence àquele lugar, que não tem lugar pra gente, e aí quando a gente se vê, a gente, opa, não, tem um lugar para mim sim, eu faço parte dessa sociedade, né, eu estou aqui representado, enfim, por esse filme, por esse curta, por essa novela, seja o que for. Então, acho que a representatividade ela continua sendo uma temática muito importante de se discutir e que a gente continue falando sobre isso para que tenham mais filmes, mais obras que tragam pessoas LGBTs, personagens LGBTs, não só personagens coadjuvantes, né? A gente precisa de protagonismo LGBT. André, e eu não sei você, mas eu cresci numa época em que eu só tinha praticamente a televisão como um acesso mais amplo de mídia para assistir qualquer que seja o formato de personagem que viesse a aparecer para mim. E na televisão, pelo menos tipo, há uns 20 anos atrás, 15 anos atrás, ainda não tinha tanta representatividade assim, por exemplo. No cinema, você ainda encontrava em alguns filmes, e muito poucos, né, assim, um personagem LGBT. Quando eu comecei a me interessar um pouco mais por cinema LGBT e pesquisar, e foi aí que eu criei o Pink Popcorn por causa disso, né, que eu queria que as pessoas conhecessem os filmes LGBTs que eu estava descobrindo também junto. Então era uma descoberta, eu com elas ali, acabava descobrindo, passando as dicas para elas. E aí eu via que, assim, antigamente os personagens realmente eles eram representados de uma forma muito caricata. Não que não exista a bicha caricata aí no meio do mundo, eu mesmo sou uma delas. Mas a sigla LGBT ela é tão diversa que hoje essa sigla aumentou, né? A gente tem LGBTQIA+, e esse mais tem tanta letra aí ainda dentro, porque a gente é diverso no mundo inteiro. E cada vez mais foi se criando novas produções que trouxessem para a tela, independente de ser uma websérie, na tela do computador, do celular, que você assiste na sua casa, ou então na tela do cinema, que ainda é pouco, não sei se você concorda comigo também, né? Ainda é pouco, na telona ali, em 4K, mas que a gente está cada vez mais caminhando aí para ter, enfim, uma grande abertura não só de roteiristas, como de produtores, a fim de colocar a gente no cinema. Eu quero saber agora de você, qual foi assim a primeira vez que você se viu ali numa tela, que você se viu ali, ai meu Deus, olha só, aquele personagem parece comigo, porque comigo demorou um pouco. Me fala você agora. Demorou bastante para mim também. Até me reconheci na sua fala, porque eu cresci, né, também, assim, nos anos 2000, o acesso era muito pouco. A gente tinha, tipo, a internet, mas a internet a gente também não tinha acesso a tanta coisa, assim, né, logo no início. A gente conseguia ver alguns vídeos curtos no YouTube, alguma coisa assim, mas baixar filme já também não era tão fácil. Então, eu que comecei a consumir conteúdo LGBT muito cedo, por curiosidade, sempre que eu sabia que tinha algum filme que lançava com algum personagem, alguma temática LGBT, eu ia atrás. Então, eu comprava, tentava comprar pirata na internet, recebia aqueles DVDs gravados que eu comprava. Sempre fui muito de buscar e ir atrás de conteúdo, não só cinematográfico, como televisivo também, né? E no início, quando vinha qualquer personagem LGBT, que antes era muito mais fácil ter o gay, né, como representado como LGBT, que a sigla nem LGBT nem existia. Então, eles botavam um personagem gay e achavam que estavam representando toda a sigla LGBT, né, quando não existe ainda uma diversidade muito grande. Então, eu via, por exemplo, alguns filmes que tinham personagens gays, até mais antigos, né, de antes que eu pesquisava, mas naquela época eu pensava, mas tem filmes sim com protagonismo gay ou LGBT ou com personagens, só que era uma representação assim que era muito categórica, né? Ou era aquele personagem que sofria pelo HIV, como por exemplo o protagonista de Filadélfia, né, que é o Tom Hanks. Sempre tinha um segmento de filmes que eram feitos assim com temáticas bem específicas. A temática do HIV, trans, que é a aberração, da trans, que é a aberração e se torna um serial killer, que, por exemplo, tem aquele filme que fala sobre isso, né? Tem um serial killer e no final é uma personagem trans que mata todo mundo. Então, tem assim, categoricamente, Hollywood e não só o cinema nacional, mas de fora também, eles fazem umas representações muito equivocadas da nossa realidade. Então, quando eu fui
parar para pensar, não, esses filmes que eu achava que me representavam, eles não me representavam, né? Foi muito tardio, assim, realmente começar a me ver de verdade no cinema. Então, filmes como Moonlight, por exemplo, que eu comecei a entender o que é a vivência do jovem negro LGBT, ou como Tatuagem, que retrata muito bem também essa vivência LGBT de uma forma muito diversa, né? A gente vê personagens muito diferentes um dos outros. Então, são filmes como esses que me fazem realmente me enxergar na tela do cinema e dizer, não, realmente aqui eu sinto algo crível, sabe? Não sei com você, o que é que você acha, Hiller? Olha, antigamente, realmente, assim, os personagens LGBTs, eles eram, eu vou dizer, eu digo assim, LGBT, mas realmente, como você falou, naquela época nem existia essa sigla, né? Era GLS. E aí eles já queriam realmente só colocar o homem gay para fazer a cota no filme, né? Só que essa cota é muito pouca, porque assim, a gente, desde cedo, eu acho que teve acesso a alguns personagens marcantes. Se eu for botar na minha linha cronológica, qual foi o primeiro personagem, talvez, LGBT, não vou classificar assim que eu vi na televisão, foi a personagem Vera Verão, da Praça é Nossa, certo? Que é uma personagem, talvez represente um homem gay, uma mulher trans, enfim, muito difícil definir para a época em que foi produzido. Eu teria que me Ela não se aprofundar. definia também, né? Maravilhosa. Isso, eu precisaria pesquisar mais sobre esse personagem, mas se eu for dizer que o primeiro personagem, talvez, que eu vi assim, não, é um personagem gay, homossexual na televisão, foi Vera Verão, certo? Mas aí eu não me identificava com Vera Verão. Embora hoje, fazendo drag, talvez eu me identifique muito mais com aquela personagem. Só que eu não sei como, eu encontrei alguns primeiros filmes com temática LGBT na minha vida, na época em que eu estava ali começando a mexer na internet, que eu era adolescente, né? Então, assim, eu acho que eu tinha uns 11, 12 anos quando eu me descobri um homem gay. E aí, eu comecei a... Eu não vou mentir, que talvez eu estivesse pesquisando pornô na internet, e aí encontrei filmes LGBTs. E aí o primeiro filme LGBT que eu me identifiquei, que talvez eu acho que eu encontrei alguém parecido com o que eu era, foi Shelter, que em português é De Repente Califórnia. Já assistiu? Já assisti. Na Um época que filme... eu também Pois procurava muito na internet e achei esse filme. um romancezinho que você ali, você é a gay novinha, você já fica imaginando ali que vai ter um romance, que vai encontrar o seu príncipe encantado. Eu sempre gostei muito de romance, comédia romântica e comédia, no geral. Então, eu sempre procurava filmes nessa linha. E quando eu encontrei, de repente, Califórnia, eu me identifiquei naqueles personagens o que talvez eu poderia ser. Daí depois eu pego e descubro Orações para Bob, que foi lançado acho que 1 ou 2 anos depois. E aí você tem ali uma problemática com a família que é muito religiosa. Eu não passei por isso, de problemas com a família, mas você já identifica ali outro personagem que é gay, é jovem, é tipo você. Então você acaba se vendo ali representado na tela. Mas assim, dentre outras produções, que as Folk, que é série Sim, que é icônico, mas sim. representa uma comunidade LGBT tipo, de 20 anos atrás. Que Hoje já talvez é... até hoje em dia envelheça um pouco errado, né? Porque tem umas séries mais antigas que retratam alguns universos que envelhecem um pouco errado porque são um pouco polêmicas, mas que eu amava Queer as Folk. Eu assisti assim umas 3 vezes todas as temporadas. Maravilhoso, maravilhoso, entendeu? E assim, o que acontece é que, com todas as produções, a gente começou a se identificar. E com a chegada a amplitude aí dos streams e tudo mais, a gente teve cada vez mais produções, cada vez mais representatividade, né? Qual seria, assim, de todos os filmes que você assistiu, LGBTs, aqueles que te marcaram mais e que você poderia indicar para quem está assistindo a gente hoje? Engraçado que você estava comentando sobre esses filmes agora, né, da tipo Shelter e tal e outros. E aí eu acabei me lembrando de filmes que eu assisti muito naquela época, enquanto, né, adolescente LGBT que estava lá pesquisando, ia na internet, fuçava. Aí tinha esse cara que vendia esses filmes que gravava, eu comprava dele muitos DVDs gravados assim e assistia. Eu lembrei de um filme muito bonitinho, acho que ele é da Inglaterra até, chamado Beautiful Thing, que é uma delicada atração, alguma coisa assim, Aí que eu fala sobre conheço. conhece sobre a relação desses dois jovens, desses dois meninos, assim. Na época, eu acho que foi um dos poucos filmes que eu vi que retratavam de uma forma muito bonita, muito delicada mesmo, né? A relação até com a família, essa questão de não ter uma abordagem de culpabilização, sabe? Não é de
ser um filme trágico, assim, nesse sentido. Tem os dramas, obviamente, é um filme de coming of age, assim, de a gente ver essa relação desses jovens, mas, ao mesmo tempo, não retratava como uma coisa punitiva, como muitos filmes naquela época retratavam, com um final muito trágico, sabe? Tipo, lembro daquele outro Meninos Não Choram, que tem um final muito trágico, né? Da personagem do homem trans e tal. É. Então, acho que por ser um filme que tem uma boa mensagem no final, acabou me marcando muito esse Beautiful Thing. Mas, assim, tem outros filmes também mais recentes que eu posso falar que realmente tem muita representatividade, tipo Tangerine, que é um pouco mais recente, que tem o protagonismo da travesti, trans, muito forte, personagens reais, né, gravado até com um iPhone, se eu não me engano, e com a narrativa muito forte. Enfim, acho que assim, falar de cabeça é um pouco mais difícil, mas a gente consegue talvez lembrar de exemplos tanto recentes quanto antigos, né? Porque você fez esses comentários que me ajudaram a relembrar alguns filmes daquela época. E Lógico, você? e antigamente, a gente falando tudo isso, a gente percebe que sim, antigamente, apesar de muitos serem caricatos, ainda tinham filmes que conseguiam sim, trazer a essência do que é ser LGBT. Com toda essa sensibilidade, como você falou aí, de A Beautiful Thing, e vários outros filmes aí, né, que a gente acabava se vendo representado naquela época. Mas tem produções Exatamente. antigas do mesmo jeito. Inclusive, Hillary, o Tangerine que eu estava comentando aqui, lembrei agora que ele vai fazer parte da programação do Cine Queer também. Com Então, certeza. chequem nas plataformas aí a programação, os horários direitinho para poder assistir. Um dos longas que vai estar no Cinequi, e inclusive eu já vou fazendo aqui o convite para vocês que no meu canal no YouTube, no Pink Popcorn, né, ou o canal da Hillary, você pode encontrar lá dessas duas formas, você vai ter um vídeo com alguns filmes que eu vou comentar que vão estar na programação do Cinequeer, tanto longa-metragens quanto curta-metragens. Você vai poder conhecer alguns de vários que vão estar aí no festival. E toda a programação completa você vai conferir nos canais da Casa da Ribeira. Meu anjo, me fala o seguinte. Me diz um filme assim, que marcou a sua vida como LGBT. Nossa, pensar um filme só que marcou minha vida enquanto LGBT. Eu não consigo, talvez, dizer um, viu? Um pouco difícil. Eu vou jogar para você enquanto você responde. Eu respondo, pode ser? Eu vou pensando na resposta. Você quer que então eu fale algum enquanto você pensa em um filme? Sim, me diga então para você um filme que represente, assim, um filme LGBT que mais marcou. Vários filmes já marcaram assim a minha vida, como por exemplo, esses que eu falei, os primeiros que eu assisti, eu acho que até hoje assim, estão na minha cabeça, que são De Repente Califórnia, Orações para Bob. Esses dois marcaram muito por eu primeiramente saber que existiam pessoas LGBTs também no cinema sendo representadas. Eu poderia falar um outro muito caricato, muito assim no estilo American Pie, que é Another Gay Movie. Que esse filme é uma palhaçada. Já vi, amo também. Você viu? É uma sequência de dois filmes de muita comédia pastelão, que aí eu ficava imaginando, gente, eu com 11 anos, eu ficava imaginando, gente, mas quando eu crescer, vai ser desse jeito o filme? E assim, eu não vou mentir que parte acabou sendo, entendeu? Principalmente a parte das pulpares. Acabou sendo, entendeu? Uma coisa muito caricata que a gente encontra lá. Só que eu quero destacar dois filmes novos que eu assisti recentemente, que assim me marcaram bastante também, porque é sempre bom a gente se atualizar e acabar se motivando cada vez mais a ser representado no cinema. E o primeiro filme que eu quero aqui comentar com vocês é The Boys in the Band, que foi lançado recentemente pela Netflix, foi lançado agora em 2020, está na plataforma lá, e que é de Joey Martello, esse é o nome do diretor, Joey Mantello, e que tem a produção do mesmo Ryan produtor de Murphy. Glee. Qual é o nome dele? Ryan Murphy. Ryan Murphy. Gente, acho que todas as produções do Ryan Murphy que tem temática LGBT, eu acho que eu tô ficando apaixonado por todas, que eu tô acompanhando todas e tô amando. Só que The Boys in the Band é um filme que ele mostra ali um grupo de amigos gays e você, só aí em mostrar vários caras gays, você já vê que cada um tem uma personalidade diferente, tem um jeito de ser diferente, tem um jeito de agir, um jeito de falar. Você tem desde aquela POC mais caricata até a POC mais enrustida. E aí você consegue mostrar que a gente acaba sendo diverso. Fora que o filme ele se passa
acho que nos anos 60, se eu não me engano. Então já mostra uma cultura diferente da atual, mas quando a gente vai analisar cada personagem, olha só que interessante. A gente acaba percebendo que as gays lá dos anos 60 são as mesmas de hoje. Só mudou a roupa, que é o novo modo fashion. Mas você analisando, você vai ver. Ah, aquele personagem parece com meu amigo, aquele outro personagem parece com meu outro amigo. Todos. Então você acaba se sentindo representado também, vendo todo mundo gay que você conhece ali na tela. É um filme novo que eu super indico todo mundo assistir. E um outro é um nacional, que é Carlinhos e Carlão, que foi lançado agora na Amazon Prime. Ele é de 2019, mas só foi lançado agora, recentemente, agora no fim do ano, eu lembro. É com a direção de Pedro Amorim, e que conta a história de um cara hétero, totalmente, quase que homofóbico, e praticamente homofóbico, e num passe de mágica, não vou contar muitos spoilers aqui, mas num passe de mágica, num pó de pirim-pim-pim, ele acaba, durante a noite, sendo uma versão dele gay, praticamente. E que aprende que ele era homofóbico. Ou seja, meio que uma grande lição de moral o filme todo. Tem Suzy Brasil, com a drag também babadeira, que eu amo. Amo ela, super caricata, mas que ela não está fazendo a Suzy Brasil, está fazendo outra drag lá. E é um filme que mostra, às vezes, de uma pitadinha de caricatice, mas de uma forma muito emotiva, tudo que a gente tem para aprender com a comunidade LGBT. Aprender que o preconceito não vale nada a pena. Agora é com você, viu? Agora é com você, André. Eu Que me preciso que ajudou. você me dê Você agora o filme. respondendo, me deu aí um tempinho para pensar, refletir. Fui pensando em referências mais atuais e antigas também. Eu acho que de filmes mais recentes que eu assisti, eu gostei bastante de Sócrates, que é um filme nacional de 2018, se não me engano. Ele fala sobre essa vivência desse jovem gay negro, né, no interior de São Paulo, que logo no início do filme perde a mãe e ele tem que se virar sozinho, né, e nessa busca de conseguir alguma forma de se sustentar e pagar o aluguel, ele conhece um cara, e aí a gente vê também como é a vivência dele com o pai homofóbico, enfim, trata de muitas questões que estão muito ligadas à periferia, né, ao jovem LGBT periférico. E outros filmes nacionais também que consegui me lembrar aqui como referência, que eu adoro um drama, eu sou um dramalhão, assim, né? Adoro assistir drama. E aí eu tenho dois filmes de Karim Ainuz que eu amo muito também, que é o Praia do Futuro, que mostra a relação de dois homens, né? Um salva-vidas e um turista da Alemanha que vem, e esse cara vai para fora ter essa relação com ele. Fala muito sobre isso de você talvez só conseguir ser quem você é quando você sai do seu lugar, né? Que é um dos conflitos que eram muito fortes acho que para gerações mais antigas. Hoje em dia eu vejo que as gerações mais atuais elas são muito mais assim, eu sou o que eu sou e dá a cara a tapa mesmo a família para todo mundo e me aceita e tal. Então é um filme que talvez tenha mais a ver com a geração mais passada. E o outro do Karim Ainuz também é Madame Satã, né, que é esse filme muito forte, muito que rodou muitos festivais, ganhou muitos prêmios com o Lázaro Ramos e tem essa bicha forte também preta como protagonista, né? Que é essa coisa, a gente não sabe se é uma travesti, se é uma transformista também, esse lugar também de não se coloca como é, né? Como talvez a Vera Verão, essa personagem também que não se identifica e tal. E lembrei também do filme hollywoodiano que me marcou muito, que apesar de toda ser muito caricato também e ter uma questão muito, talvez hoje em dia, errada de representação, mas que naquela época foi muito importante porque colocou assim o protagonismo LGBT, naquele caso gay, como destaque, né, de ganhar muitos prêmios e concorrer a melhor filme, que foi o Brokeback Mountain. Na época eu era adolescente e assistir aquele filme foi muito impactante para mim, e né, ver aquela relação dos dois homens e tal, mas que ainda assim foi colocada como algo, aquela coisa trágica também, né, mas que teve a sua importância para aquela época, né, pensar que foi início dos anos 2000, se não me engano, e naquela época a representação gay a gente não via tão forte, com muito menos assim para protagonismo de se chegar à sala de cinema, como se chegou, né? Em todo lugar foi exibido, as pessoas iam assistir pensando que era outra coisa. Muita gente deixou sala de cinema quando viu as cenas, né, de relação sexual entre os protagonistas. Então, para ter uma ideia como impactou mundialmente esse filme, né?
Com Bem, certeza. E assim, Brokeback Mountain foi realmente, eu acho, marcante para todo mundo, né? Mesmo tendo esse fim trágico, eu mesmo, quando estava apresentando a maioria dos filmes do Pick Popcorn, as pessoas falavam, ah, mas todos vão acabar com morte. Eu disse, gente, morta estou eu todos os dias, meu amor. Porque, olha, realmente, mas olha, a maioria dos filmes LGBTs, eles acabavam assim, de uma forma muito trágica. Ainda bem que, né, tá tendo uma diversidade por aí, né, em algumas produções. com certeza, eu acho que quando a gente se coloca enquanto realizadores também, enquanto a gente vê mais diretores ou diretoras LGBT, mais, a gente vê que existem outros tipos de representação, né? Era uma visão muito hétero da nossa vivência e isso vinha com muita nessa coisa trágica em cima. Então, acho que depois, quando a gente foi ver outros tipos de realizadoras e realizadores fazendo filmes sobre a gente mesmo, a gente foi notar a diferença das obras, né? Com certeza. Então, olha só, tá aí esse nosso bate-papo sobre o poder da representatividade, com a importância que a gente vê, né, no cinema e LGBTQIA+. Esse foi o André Santos aí do Caboré Audiovisual. E André, eu queria agora que você deixasse um recado final, também falasse aí onde que as pessoas podem te encontrar, onde que elas podem ver os seus trabalhos aí, tá certo? Valeu, eu agradeço pelo espaço, pelo convite. É uma temática que eu amo falar. Se você me deixar, eu vou ficar falando por horas. Então, assim, queria dizer só também que tem trabalhos que estão para surgir aí. A gente acabou de gravar um curta que eu escrevi e dirigi, também pela Lei Aldir Blanc, né, patrocínio da Prefeitura e do Governo Federal. E o filme se chama Time de Dois. Ele fala sobre a relação desses dois jovens que jogam num time de futebol. Então, eu queria falar um pouco sobre a temática da homossexualidade dentro desse meio esportivo, especificamente falando do futebol, que é uma coisa tão popular no Brasil, né? Fora isso, a gente vai ter outras gravações também futuras, a gente vai gravar um piloto de uma série que também tem temática LGBTs, com personagens, né, diferentes siglas aí, das diferentes letrinhas da sigla. Então, fiquem ligados nas redes sociais da Caboré Audiovisual, @Caboré Audiovisual, e também na minha pessoal, que é @André LMS, que a gente vai ficar soltando aí fotos, imagens de bastidores, vídeos, making off, e logo mais também o filme vai ser lançado, e o piloto da série também, o piloto da série que se chama Amores, certo? Então, são esses os trabalhos futuros que a gente tem para lançar, e mais uma vez agradecendo aqui o espaço, e desejando aqui ao Cine Queer uma ótima edição. Vamos curtir essa programação que está maravilhosa, e obrigado. Aí eu que agradeço, André. Muito boa sua participação. E olha só, antes também de me despedir, eu também quero deixar um último recado para vocês, já que eu também sou convidada aqui do Cinequi. Quero dizer para vocês que nós vamos ter um vídeo especial lá no meu canal, no canal da Hillary, lá no YouTube. O endereço é youtube.com/Hillary Hilton, onde eu vou comentar alguns dos vários filmes que vão ter aí na programação do Cinequi. E você já pode ir lá no canal, no meu canal, e se inscrever lá para quando esse vídeo chegar, você tá aí atento, porque o festival acontece começando no dia 24 e vai até o dia 31 de janeiro, tá? E um outro recadinho que eu quero dar aqui para vocês é que esse bate-papo ele vai continuar disponível no canal youtube.com/, Casa da Ribeira TV, para você assistir quando você quiser. E se você ainda não tem a sua conta no Tutsplay, para ter acesso ao festival, vá lá agora mesmo em Tutsplay, procura aí, facinho de encontrar, e você faz o seu login e senha para assistir todo o festival online e gratuitamente, que acontece do dia 24 a 31 de janeiro. E agora eu vou me despedir aqui de vocês também. Sigam-me no Instagram, que é Hillary Hilton, tá? No YouTube. O YouTube é Hillary Hilton e o Instagram é Hillary Poderosa, para vocês me acompanharem, verem novidades. E também, quando sair esse meu vídeo especial com toda, ou quase toda a programação do Cinefico, eu quero deixar vocês com um gostinho de surpresa, de curiosidade, tá certo? Nós vamos ter workshops, bate-papo, conversas aí com produtores de cinema, para a gente conhecer produtores, diretores, artistas que participam do festival também, tá certo? E você já pode se inscrever em tutsplay.com.br. Lembrando que o festival é do dia 24 a 31 de janeiro. Eu quero agradecer agora a todos vocês que assistiram a gente até agora nesse bate-papo maravilhoso sobre representatividade. E não percam aí a chegada de mais uma edição do Festival Cinequi. Até a próxima!